Então nós vamos mais um pedacinho, né, da nossa jornada. Estamos na nossa quinta sessão, estamos no capítulo 1 de Gênesis ainda. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas para mim cada vez mais é assim, a sensação assim, de tem tanta coisa a mais, tanta coisa, dá até um pesar assim, de ir para frente, porque com certeza estamos deixando muitos tesouros para trás, mas vamos caminhando. Na nossa última aula, não sei se vocês se lembram, eu falei que tinha a gente falou de vários destaques, vários pontos importantes nesse primeiro capítulo, mas falamos assim mais para o final do esboço, né, passado, que tinha duas partes muito importantes, que era uma espécie de ápice, de clímax, de cume da montanha, né? Um deles no sexto dia, né, que é a criação do homem. Quando a gente olha os 6 dias, a gente fala assim da semana de Deus, são 7 dias. A gente tem uma tendência, até na nossa Bíblia ficou a divisão do capítulo, né? O capítulo 1 de Gênesis termina no sexto dia. Essas divisões de capítulo, todo mundo sabe que não são originais, né? Alguém colocou, até uma curiosidade, eu nunca fui atrás para descobrir quem colocou as divisões de capítulos e versículos, né? Não sei quanto tempo depois que foram colocados, mas tem algumas divisões que são bem no lugar errado, né? Porque tem uma semana de Deus, 7 dias da criação. O capítulo termina no sexto dia. O capítulo 2 começa com o 7º dia. E se vocês olharem, depois a gente vai falar sobre isso, mas tem uma espécie de subtítulo ou título dentro do livro de Gênesis que fala: estas são as gerações de Noé, depois vem de Isaac, de Jacó, tem várias, de Esaú, Ismael, tem vários títulos, várias vezes, né? Parece que são 11 vezes ao todo, tem um subtítulo, um título que diz: estas são as gerações. E no capítulo 2, versículo 4, é a primeira vez que isso aparece, não em relação à pessoa, mas fala: essas são as gerações do céu e da terra. E nós vamos, nosso próximo assunto, vamos entrar no capítulo 2, hoje não, tá? Mas no capítulo 2 tem um outro relato que complementa o capítulo 1, mas é bem diferente. Mas, então, os primeiros 3 versículos do capítulo 2 pertencem a esse capítulo 1, que são os 7 dias. E quando a gente fala dos 7 dias, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas acho que a maioria das vezes, quando se estuda os 7 dias, você fala dos 6 dias, e o 7º dia Deus descansou e vamos para frente, né? Parece que o 7º dia, assim, não aconteceu nada, e não é importante. Então, na aula passada a gente comentou, tem 2 pontos de ápice, de clímax no relato, que é a criação do homem, quando também comentamos já sobre isso, né? Quando eu ainda continuo crendo, né, que é a Trindade, né, que fez uma consulta, né? Façamos o homem, ainda sabendo que com toda certeza Moisés, ou quem passou por Moisés, não tinha a ideia de Trindade, né, na mente, mas é difícil assim a gente imaginar. Deus tem uma família, tem anjos, tem uma família celestial que a gente não tem muitas informações, mas em Jó fala que os filhos de Deus, que seriam os anjos, cantaram de alegria quando Deus estava lançando os alicerces da terra. Então toda a criação foi acompanhada por um conselho, por uma família celestial. E os anjos fazem parte das ordens de Deus. Quando Deus dá ordens, os anjos cumprem as ordens, tem o Espírito de Deus. Então tem muitos aspectos assim de como Deus cria as coisas, como Deus faz as coisas, que inclui os seres celestiais. Mas essa conversa de Deus, façamos o homem,
é algo muito notável, né? No capítulo 1 é o ponto principal, né? Quando Deus faz todas as coisas, é maravilhoso, Ele cria tudo pela sua palavra, mas quando Ele vai criar o homem, Ele para e realmente mostra que de tudo que Ele fez, o mais importante foi a criação do homem. Mas a segunda coisa mais importante, e a gente pode até dizer que a mais importante de todas, que supera a criação do homem, é o sétimo dia. Então, isso é muito importante para a gente entender. Então, hoje, nosso assunto são essas duas coisas, né? Só tocamos nisso na aula passada, mas hoje nós vamos falar especificamente, nessa primeira parte, eu vou falar sobre a criação do homem na imagem de Deus, e na nossa segunda parte eu vou falar sobre o sétimo dia. E aí todo mundo vai sair daqui guardando o sábado, né? É muito importante isso, tem uma importância enorme, e eu não tenho a menor pretensão de saber como aplicar isso. Acho que por isso que eu falo assim, tem muita coisa embutida nessas verdades, e todas elas têm implicações. Isso aqui não é uma coisa assim, então, né? Tem a história da criação, não é bem científica, mas tem a história da criação. Deus fez todas as coisas e todo mundo sabe que Deus é criador. Hoje, na nossa sociedade moderna, muitos não aceitam que Deus é criador, mas os cristãos aceitam que Deus é criador e não pensam muito sobre isso. Mas, então, lembrando que a história do capítulo 1, o foco da história é Deus criando ordem no meio do caos, né? Tinha as trevas, tinha o abismo, tudo estava sem forma e vazia, e Deus foi tirando esse caos e criando ordem. Então, quando você chega no final do sexto dia, e nesse ápice da criação do homem, Deus realmente criou uma estrutura, uma ordem maravilhosa. E eu estava pensando assim, como só isso é uma verdade tão profunda, porque a nossa vida, muitas vezes, é sem forma e vazia, ou seja, não tem propósito. E a grande verdade, a grande implicação de Deus ser criador é que Ele dá propósito, Ele dá sentido, Ele dá funções, né? Falamos sobre separações, falamos sobre dar nomes, tudo que Deus estava fazendo, Deus criou a matéria, Deus criou tudo que existe, mas no capítulo 1, a ênfase não é de como Ele criou a matéria, mas a ênfase é como Ele deu ordem e função para todas as coisas. E é isso que dá sentido para a nossa vida. Se nós não entendemos que Deus criou, e que Deus não só criou, mas Ele dá nomes, Ele dá funções, Ele coloca todas as coisas dentro de uma ordem que Ele criou. Deus não só fez as coisas e largou para se virar para cada um, assim, tentar viver como o melhor possível, mas Ele deu funções, Ele colocou as plantas, os animais, os astros, as luzes, o universo, Ele colocou tudo dentro de uma estrutura. E como nós também mencionamos na aula passada, isso tudo é antes da queda, antes do pecado. Então a gente sabe que tem muitas coisas assim de governo, de domínio, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, que vem da queda, mas antes da queda, Deus colocou uma estrutura, Ele colocou uma ordem, e essa ordem tem diferenças, não é todo mundo igual, tem diferenças individuais. Cada pessoa, cada planta, cada animal, cada parte da criação tem o seu lugar, e quando fica fora do lugar, vira bagunça, vira caos, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que também só falei meio por cima, mas eu queria que vocês vissem isso, é a questão de que quando Deus, vamos lá, né?
Gênesis 1, vamos relembrar, né? Esses versículos são entre os versículos mais lidos e citados, né? Porque sempre que alguém quer voltar e falar sobre o propósito de Deus de criar o homem, volta nesses versículos, né? Gênesis 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, aí no esboço eu coloquei assim esse contraste, né? Que o homem tem esses dois lados. O homem faz parte da criação. E dentro do estudo científico de hoje, as pessoas, os cientistas, as pessoas em geral, consideram que o homem simplesmente é uma parte da criação, nada além disso. Como as pessoas não reconhecem, a maioria não reconhece Deus como Criador, o homem é visto como um animal um pouco mais inteligente que os outros, mas um animal, uma parte da criação. Agora, a Bíblia, assim, eu queria até assim, mostrar aqui como isso, o aspecto da nossa, aquilo que nós compartilhamos em comum com os animais, né, que é a nossa ligação com a natureza mais próxima, né? Então, só nesse primeiro item é assim, que o homem faz parte da criação. Então, só vamos citar as coisas que falam aqui que liga o homem à criação. O homem faz parte da criação. O homem foi criado por Deus, ele faz parte da criação. Então, assim, eu vou citar várias coisas para vocês verem esse contraste. Primeiro eu vou falar assim que o homem faz parte da criação, ele tem muita coisa em comum. Depois nós vamos falar sobre as diferenças. Mas o homem tem em comum com os animais. Ele foi criado no mesmo dia, sexto dia. Então, cada dia da semana de Deus, Deus fala sobre uma parte diferente, né, da criação. Então, o homem, Deus não colocou, sei lá, os animais junto com as aves, podia ter colocado no quinto dia, que era o dia que tinha os peixes e as aves, né, que são animais. Então, Deus podia ter feito todos os animais no quinto dia, né, eu dando uma sugestão para Deus, né? Ele podia ter feito todos os animais no quinto dia e ter deixado o sexto dia só para o homem. Vocês não acham que isso teria sido uma boa maneira assim de fazer uma distinção? Não, Deus criou o homem no sexto dia, né? Então ele divide o mesmo dia de criação, o mesmo dia. Tudo bem que Deus parou no meio do sexto dia, isso nós vamos falar depois, mas, né, ele foi feito no mesmo dia. Outra coisa que é igual é que os dois, tanto o homem como os animais, os dois foram feitos do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra, e depois no capítulo 2, versículo 19, fala que o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo. E então, sim, os dois têm a mesma origem, da terra. Estão ficando preocupados? Outra coisa que tem em comum, no capítulo 1, versículo 29, Deus dá a todos os vegetais que dão semente, quais se acham sobre a face de toda a terra, todas as árvores, etc., ele dá essas coisas como alimento, né? Tudo que vem de origem vegetal. Ele dá para os animais, mas ele dá para o homem também. Okay?
nesse início aqui. Existem divergências sobre opinião, isso não significa que o homem não comia carne no início, mas eu estou só falando assim sobre as semelhanças que a gente vê aqui no relato. Então, inicialmente, eles têm a mesma fonte de alimentação. Um quarto aspecto é que eles recebem basicamente a mesma bênção. Isso no quinto dia, Deus abençoa os peixes e as aves, fala assim, frutificai-vos, né, enchei os ares e as águas, né? Deus fala isso também para o homem, né? Frutificai-vos, enchei a terra. Então tem até a bênção de Deus, que foi primeiro sobre os animais, depois sobre os homens, né? Então a mesma bênção. E falei 4 coisas, né? Em quinto lugar, até mesmo o sopro de vida, né? Porque nós vamos ler no capítulo 2 que Deus criou o homem do pó da terra e depois ele soprou, porque muitos vão dizer, a diferença entre os homens e o homem e os animais é o sopro de Deus. Não, a Bíblia fala, depois vai falar em Gênesis, na época do dilúvio, 7:15, 7:21 e 22, ele vai falar para pôr todos os animais na arca que tem o sopro de vida, e é a mesma palavra, é o sopro de Deus. Salmo 104, que a gente tem citado bastante, Deus fala assim, que quando Deus retém o sopro dele, os animais morrem, mas ele envia o Espírito dele e cria mais animais. Então é o Espírito de Deus que gera os animais. É legal pensar assim, que os animais têm o sopro de Deus, né? Eu e a Maristela estamos esperando ver animais na vida eterna, talvez até nosso cachorro que já morreu, tal. Então assim, a gente assim, é o sopro de Deus, né? Então percebe, essas são as coisas em comum, tá? Então esse é o homem, faz parte da criação. Mas o número 2, nesse primeiro ponto, é que o homem é diferente. Então, lógico que nós queremos, isso é muito, muito claro, muito forte na Bíblia, de que existe uma grande diferença entre o homem e os outros animais. Quais são as diferenças? Apesar, agora vamos fazer a distinção, né? Vamos fazer o contraste. O homem foi criado no mesmo dia, no sexto dia, mas quando Deus foi criar o homem, ele parou e falou assim, façamos o homem à nossa imagem. Então ele tratou a criação do homem de uma forma diferente e o ponto principal, assim, então você pode até desdobrar isso em 2 pontos. Um, assim, Deus, antes de criar o homem, ele fez uma consulta, ele tratou a questão como essa aqui é uma parte, essa é uma parte especial. Chegamos ao ponto especial da criação. Nós chegamos a um momento especial. Tudo foi maravilhoso, né? Como a gente viu, Deus falava assim, isso era bom. Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Mas quando ele chega para a criação do homem é algo especial, em nenhum outro momento ele para e fala assim, e aí, como que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer agora? Então, ele trata diferente, e a segunda parte do mesmo momento é que ele criou o homem à sua imagem. Okay? Então, o homem é feito à imagem de Deus. E a terceira coisa é que a função que ele deu, né? Ele dá nomes, ele dá funções, né? Para cada parte, ele fala o que as plantas devem fazer, ele fala com as aves, que a esfera delas são os ares, ele fala com os peixes. Então ele dá esferas de habitação, ele dá nomes, ele dá funções para os astros, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Então ele coloca funções, ele coloca funções também, né? Então a função que ele dá para o homem é tudo junto. Quando ele fala assim, façamos, e ele fala isso 2 vezes, aliás, várias coisas que ele fala aqui, ele repete. Eu acho que eu mencionei isso, que esse primeiro capítulo de Gênesis,
ele não é propriamente uma poesia hebraica, que as poesias, como a gente tem, por exemplo, no livro de Salmos, as poesias, as poesias hebraicas, elas faziam frases paralelas, repetindo ou contrastando, né? Provérbios tem muitas coisas assim. Então, né, o justo é assim, mas o ímpio é assim, ou então faz paralelos iguais. Então a gente não tem exatamente esse padrão aqui em Gênesis 1, não é uma repetição com paralelismo, mas você tem várias coisas que são repetidas, como que Deus viu que era bom. A gente viu que tem muitas coisas que são repetidas no livro, nesse primeiro capítulo, mas uma das coisas que nós vemos, por exemplo, o 27, ele fala 3 vezes que Deus criou o homem, 3 vezes no versículo, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse versículo é meio poético, assim, tem uma espécie de poesia nisso, porque ele está repetindo de várias formas. E uma outra coisa que ele repete, ele fala no versículo 26, quando ele fala da intenção de criar o homem, ele fala, nós vamos criar o homem para que ele domine, versículo 26. E no versículo 28, ele abençoa, depois de criar, ele abençoa o homem e a mulher e fala, frutificai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra e domine sobre todas as formas de vida animal, ok? Então, isso também coloca, evidentemente, o homem num patamar diferente, porque de toda a criação, o homem é criado por Deus, mas de toda a criação de Deus, o homem tem uma função diferente de todos os outros, e ele tem essa função de governar, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas isso isso faz uma distinção entre o homem e as outras formas da criação. Então, isso assim, eu estou falando uma coisa muito evidente, mas eu acho legal vocês verem como isso aparece nas Escrituras. Então, você tem muitos elos de ligação, né? Nós estamos muito ligados a toda a natureza, mas fomos feitos de uma forma diferente, com um objetivo diferente. Então, nossa pergunta sem também de forma alguma querer esgotar e nem dar uma resposta final, mas a nossa pergunta o que é essa imagem de Deus, né? Então, assim, de tudo que faz a distinção, de tudo que distingue o homem do resto da criação, é esse aspecto da imagem de Deus. É isso que diferencia. Então, só queremos falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas, vocês já devem ter visto várias características. Como que é a imagem de Deus? Como é que o homem está na imagem de Deus? Primeiro, sim, existe uma grande discussão se o fato das nossas características físicas, termos olhos, orelhas, boca, braços, né, assim, um corpo físico, se isso significa que mesmo Deus sendo invisível, não sei se você sabe, mas os teólogos tem muitos teólogos, né? Então, nem todos os teólogos têm tempo para discutir todas as coisas, né? Mas tem muitos teólogos, muitas pessoas durante os séculos que discutiram essas questões. Então, tudo que você pode imaginar, eles já discutiram, já escreveram livros. E uma das discussões mas então, Deus tem ou não tem uma aparência física, sei lá, de alguma maneira, Deus tem um corpo, porque ele aparecia no Velho Testamento como homem. Então, assim, o homem está na imagem de Deus, isso significa que Deus também tem essas características físicas que nós temos? Essa é uma grande discussão. É claro que ninguém vai conseguir resolver totalmente, a não ser assim, entendendo que se Deus é espírito, que Jesus falou, é difícil imaginar ele tendo essas características físicas, mas a questão principal, não vou entrar em muitos pormenores, tomaria muito tempo, mas tem muitas e muitas características que as pessoas colocam
que provam ou que evidenciam o que são os aspectos da imagem de Deus, né? O fato que nós temos razão, intelecto, o fato de podermos comunicar, o fato de termos sentimentos, o fato de termos um espírito que pode ter comunhão com Deus. Então tem muitos aspectos que as pessoas colocam como partes ou evidências da imagem de Deus. Mas uma coisa assim que tem me convencido, assim, eu acho importante salientar, que vem daquela ideia que a gente falou desde a primeira aula, que uma chave não é sempre que vai nos mostrar a revelação de Deus, porque Deus revelou coisas que eram totalmente diferentes da cultura daquela época. Mas é interessante a gente pensar, e hoje tem muitas pesquisas, muitos achados arqueológicos, então tem muitas coisas que as pessoas sabem hoje sobre as culturas daquela época. E uma coisa assim bem interessante é que naquela época, naquela região, os reis, quando eles queriam mandar alguém como representante da sua autoridade, um rei que dominava sobre várias regiões, vários países, ele mandava um representante dele para exercer, como se fosse um governador, como não é uma autoridade abaixo dele, para representar a sua autoridade naquela região. Essa pessoa era chamada imagem do rei. E isso tem muita ligação com exatamente o que Deus falou. Porque o que Deus falou? Vamos criar o homem à nossa imagem, para que, no versículo 26, no versículo 28, ele repete, por que nós estamos fazendo o homem à nossa imagem? Para que ele possa governar, para que ele possa representar a minha autoridade. Ok? Então eu acho assim, muito interessante. As outras coisas são importantes, as outras coisas que eu falo, assim, capacidade de comunicação, capacidade de intelecto, capacidade... Claro que uma pessoa, para representar outra, ela precisa ter algumas capacidades, né? Ela precisa ter algumas características. Como é que o rei vai mandar alguém que não entende nada, que não vai representar nada que aquele rei pensa? Claro que tem que ter capacidade de representá-lo, não só de ser um representante, aqui está a minha autoridade, mas ele tem que saber o que o rei pensa, então ele tem que ter várias capacidades para fazer isso. Então isso é importante. No número 1 eu só coloquei uma observação, porque eu tenho visto, muitas vezes, pessoas tentando fazer uma distinção, porque ele fala assim no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. Não, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então tem duas palavras, imagem e semelhança. Muitas pessoas, eu acho que é uma opinião válida, eu vi várias opiniões diferentes até sobre isso. Tem muitas pessoas que acham que essas são duas coisas diferentes. Imagem é uma coisa e semelhança é outra. Mas eu tenho visto várias pessoas dizendo assim, pelo sentido da palavra, que seria quase como essa repetição paralela. São duas palavras que significam basicamente a mesma coisa. Uma distinção, um lugar assim que eu vi uma opinião, achei interessante, que imagem dá aquela ideia assim de ser uma representação, uma expressão mais exata, e semelhança não é igualzinho, é semelhante, mas não é igual. Então essa pessoa, esse comentário dizia que imagem, nós refletimos várias coisas de como Deus é, mas é semelhança, porque claro que não é igual, Então, enfim, tem várias possibilidades, mas eu não vou entrar no mérito, eu vou tratar mais ou menos como se fossem sinônimos mesmo, mas existem várias opiniões que podem ser válidas sobre isso. Eu estou seguindo mais ou menos esses pontos, se vocês quiserem acompanhar. Estou no número 3, B3,
Então, o sentido de ser imagem, então eu quero colocar assim, que o objetivo, o significado principal de ser imagem é de ser um representante de Deus. Okay? Ser um representante de Deus não significa necessariamente ser igual em todos os pontos, mas é um representante da autoridade de Deus. E no número 3, a implicação disso que a pessoa que é a imagem, ela é um representante físico, está no número 2, representante físico. Deus é espírito, Deus é invisível. O homem foi colocado como um representante visível na criação de Deus na terra. Nós sabemos que tem essas duas áreas, né, essas duas esferas, tem o céu e a terra. Céu no sentido do lugar onde Deus está, e tem a terra, e tem diferenças entre os dois lugares, né? E Deus criou a terra, um lugar visível, para expressar as coisas que estão no mundo invisível, no céu onde Deus está. E o homem seria a expressão de Deus. Não significa que ele é um representante físico, mas isso não significa que ele tem aparência física. Se Deus tem uma aparência física, se Deus, apesar de ser espírito, porque tem uma linha de pensamento de que o céu é um lugar, assim, não é o mesmo que a terra, mas é um lugar físico, tem aspectos físicos. Deus não é só um fantasma, Deus tem realidade. Então, se Deus tem um corpo que a gente não consegue ver, porque a Bíblia fala assim que nós, na ressurreição, teremos um corpo espiritual. Se nós vamos ter um corpo espiritual, será que Deus também não tem um corpo espiritual? Estou especulando porque a Bíblia não explica essas coisas, mas eu estou só dizendo assim, não é impossível você pensar que Deus tem uma aparência, que Deus tem, apesar de estar numa outra dimensão, num outro mundo diferente, com outras leis diferentes do nosso mundo, mas pode ser que ele tenha, no mínimo ele tem como enxergar. Pode ser que ele não tenha o olho como o nosso físico, mas ele enxerga, ele ouve, ele fala, ele faz, ele anda. Então são aspectos, né, de Deus. Claro que nós muito limitados, Deus muito ilimitado, mas então, mesmo pensando que Deus pode ter algum tipo assim de corpo, de corpo espiritual, a imagem de Deus não significa que o homem tem uma semelhança total, né? Porque a imagem é um representante, ele está representando Deus. Então, a ênfase bíblica é que o homem está na imagem de Deus porque nós o representamos. Claro que depois, quando chega no Novo Testamento, vai falar sobre sermos transformados de glória em glória, fala sobre sermos transformados para sermos mais parecidos com Deus, mas também ali está se referindo mais a aspectos da natureza dele do que de aparência física. Então, a expressão de Deus não necessariamente no sentido de aparência física. Então, para quem gosta de definição, eu coloquei uma definição, já está na folha, não precisa anotar. Imagem é uma manifestação física da essência divina ou real, que a gente está usando mais ou menos a ideia que tinha naquela época, naquela cultura, tá? Assim, de que quando tinha um rei, então ele podia ter uma imagem, poderia até ser uma estátua. Você sabe que naquele tempo eles gostavam muito de estátuas, e até hoje, nas ditaduras comunistas ou islâmicos, ou mesmo assim, mesmo nas monarquias, algumas democracias gostam de ter, o dirigente ele gosta de ter a foto dele em todas as repartições, em todos os lugares, e muitos lugares, como do tempo de Roma, mas não é tão diferente, né, em tempos mais modernos. O chefe, nós temos o caso da Coreia do Norte, por exemplo, que
o chefe é adorado, assim, ele quer ser adorado e ele impõe isso sobre a população. Então você tem essa exigência e, no fundo, existe uma tendência humana, porque mesmo onde não é exigido, né, nós temos a idolatria de atores, de cantores, de jogadores de esporte, e até mesmo de políticos, quando alguém ama, quando alguém idolatra alguém, assim, então isso é uma tendência, né, de colocar aquela imagem, né, como aquela pessoa. Então você tem essa ideia da imagem. Então é uma representação. Agora esse aqui está falando sobre pessoas, né, que é diferente de status ou fotografias, coisa assim. Então imagem é uma manifestação física da essência divina ou real naquele tempo, que carrega a função daquele que representa. Então o rei, por exemplo, vamos pensar em Roma, né, que é mais conhecido, né? O imperador de Roma, ele teria pessoas em todos os países que faziam parte do império, e a pessoa que representava o imperador era a imagem dele. E ele, por ser imagem, ele carregava a função naquela localidade do imperador. Okay? Com isso, ele tem a capacidade de refletir os atributos do representado e agir em favor dele. Então, essa é a ideia assim, de imagem. Essa é a parte mais importante para a gente entender, que ser imagem de Deus. Por que Deus criou o homem? Por que Ele colocou o homem como imagem dele? Para representá-lo. Ele fez todo esse universo, toda a terra, e Ele fez todas as formas de vida. Ele fez todas as coisas para si mesmo, né? Para quem todas as coisas foram criadas. Aprendemos isso em muitos lugares na Bíblia. Assim, tudo foi criado por Deus e para Deus, né? Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Mas Ele colocou, né, a outra sugestão para Deus: não faça isso porque vai dar errado. Não dê tanto poder para esse homem, porque, né, depois você vai se arrepender. Então, Deus deu essa liberdade e essa função tremenda para o homem controlar, para o homem governar todas as coisas. Essas palavras, bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso de novo, mas só enquanto nós estamos aqui, aqui nós temos duas palavras no versículo 26, ele usa a palavra domine ele. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves, etc. No versículo 28 fala que é para frutificar, multiplicar-se, encher a terra, como alguns falam assim. Essa parte a gente entendeu bem como fazer, né? Essa primeira parte, né, de multiplicar, encher a terra, isso aí não teve problema, o homem fez. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes. Então esse dominai no versículo 28 é o mesmo verbo do versículo 26. Então duas vezes ele fala de dominar e uma vez ele fala de sujeitar. Também são palavras muito parecidas, né? E são usadas, né, que uma coisa bem interessante quando você quer saber o que quer dizer uma palavra, é ver como a palavra é usada. Então nós temos essas ferramentas hoje, né, que pode ter até no celular, que você descobre qual é essa palavra, sujeitar ou dominar, e você vê outros textos bíblicos onde essa mesma palavra é usada. E as duas palavras são usadas muitas vezes no contexto muito negativo, no sentido de escravizar, no sentido de judiar, no sentido sim de pisar em cima. Aliás, eu estava olhando hoje, as duas palavras sujeitar e dominar, essa palavra dominar, eu até fiquei pensando assim, geralmente as pessoas usam essa palavra para dizer governar. O homem foi chamado para governar. Governar é uma palavra mais, né, assim, é melhor você usar assim. Você fala assim, dominar, né, é uma coisa ruim.
principalmente está falando sobre outras pessoas. E observe que aqui nesse mandato original aqui, ele não fala sobre sujeitar ou dominar outros seres humanos. Perceberam isso? Né? Fala sobre sujeitar a terra, e as duas vezes que usa o verbo dominar, é dominar sobre todas as formas da criação, todos os animais e peixes, etc. Mas é usado às vezes no sentido de governar mesmo, né? Às vezes é usado no sentido de governar, mas como tudo pode ter assim, os dois sentidos e a forma errada de aplicar, as duas palavras podem ser usadas no sentido opressivo, né? No sentido sim de a raiz das duas palavras é pisar, das duas palavras, sujeitar e dominar ou governar. A raiz das duas palavras é o sentido de pisar. Então tem o sentido de conquistar, né, e de governar, mas vem dessa origem. Então Deus não deu o mandato de dominar uns sobre os outros, mas sim de governar e de sujeitar a terra e toda a criação. Número 5 aqui, eu queria só lembrar uma coisa muito, achei essa tem uma ligação muito importante. Eu só vou mostrar um versículo, eu só vou citar, mas o outro eu queria que vocês olhassem. Gênesis 5. Esse aqui é uma desses títulos que tem em Gênesis, que fala sobre este, versículo 1, 5:1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher, e os abençoou. Olha, aqui tem uma informação que não tem no capítulo 1 e nem no capítulo 2. E os chamou, os dois, os chamou pelo nome de homem. Vocês devem saber que essa palavra Adão, ele tem esse sentido genérico de homem, humanidade, e pode ser um nome próprio, né? Às vezes a Bíblia se refere ao primeiro homem como Adão, como o nome dele, mas aqui, por exemplo, aqui está dando um nome para a humanidade. Ele os chamou homem, Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Eu sempre li, assim, eu fui criado lendo a Bíblia, né? Meus pais estavam lendo a Bíblia, culto doméstico e tal, então eu não tenho aquela coisa assim, né? Assim, a primeira vez que eu li esse versículo, eu não sei quando foi a primeira vez que eu li esse versículo, porque eu não me lembro mais, né? Assim, eu fui criado ouvindo, antes de saber ler, depois lendo e tal, mas assim, então eu não sei quem que sempre chamava atenção a isso, mas eu lembro de muito tempo ter essa impressão, olha, aqui está fazendo uma distinção. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse versículo aqui é depois da queda. Aqui nós estamos lendo um versículo depois da queda. Então Adão caiu, e agora Sete, o filho dele, nasce não com a imagem de Deus, ele nasce com a imagem de Adão. Ok, pode até ter um sentido aí, mas eu queria pegar um outro, assim, olhar para um outro ângulo. Porque tem um versículo no Novo Testamento, também que às vezes passa despercebido, que em Lucas 3 tem uma genealogia de Jesus. Tem duas genealogias de Jesus, um é em Mateus 1 e o outro é em Lucas 3. E em Mateus ele começa com Abraão, né? Abraão e tal, até chegar em Jesus. Mas em Lucas ele vai voltando, né? Ele vai voltando na genealogia até chegar em Adão. E alguém lembra o que fala sobre Adão nessa genealogia? Adão, filho de Deus. Porque ele sempre fala assim, então, né, fulano era filho de alguém, fulano era filho, né? Porque em Lucas ele está voltando. Em Mateus ele começa lá atrás,
Então, fulano gerou, né? Ele começa com os pais e vai descendo pelos filhos. Em Lucas, ele volta assim, então fulano era filho do outro, filho do outro, filho do outro. Aí chega em Adão e não para com Adão. Fala assim, Adão, filho de Deus. O que eu quero falar com isso? Que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Sete nasceu de Adão e Eva à imagem e semelhança dos pais. Deu para entender o que eu quero falar? Ser criado na imagem de Deus é ser filho de Deus. Quem que é a imagem e semelhança de Deus? O filho dele, ok? Então, aqui eu coloquei assim, tem uma relação muito interessante entre ser imagem e ser filho. E essa ligação de ser imagem, que é ser filho, tem uma coisa muito interessante, que é Adão, né, foi criado adulto, pelo que a gente entende, né, assim, não sabemos o processo, a Bíblia às vezes não explica todos os detalhes, mas do jeito que está na Bíblia, Adão nasceu, né, assim, tem a grande dúvida, né, assim, Adão tinha umbigo, não tinha, né, tal, se ele foi criado assim já homem, né, mas isso não interessa. Quando alguém nasce como filho, você sabe como é, né? Todas, principalmente as mulheres, né? Quando nasce uma criança, é a cara do pai, é a cara da mãe, não sei o que do avô, esse aqui parece o tio, não sei o que e tal. E eu acho que não parece com ninguém, né? Por quê? Porque quando é criancinha, você pode ver traços, mas é muito difícil, né? Só os peritos, né? Só as pessoas assim que são, né, assim, que conseguem ver, eu vejo a orelha, o nariz, a boca, assim, conseguem ver tudo. Mas é algo que ainda é muito, muito incipiente, não dá para ver muita coisa. É quando o filho vai crescendo e às vezes aquela palavra inicial acaba não acontecendo. É a cara do pai, vai crescendo, pensando, não, parece muito mais com a mãe, né? Porque o que eu quero dizer? Essa imagem, e isso tem muito a ver com o Novo Testamento, que quando nós nascemos de novo, essa imagem que é implantada de novo em nós, ela ainda é muito iniciante, não parece muito ainda, mas ela vai amadurecendo cada vez mais. Por isso que fala em Efésios sobre ser varão perfeito, porque quanto mais cresce e amadurece, mais mais vai salientar-se a imagem. Então, é muito interessante isso, que essa questão de imagem vai desenvolvendo cada vez mais. Bom, tem coisas que nós vamos voltar mais na frente, porque depois que a gente falar sobre a queda, aí a gente vai falar assim um pouco sobre essa questão. O homem perdeu a imagem na queda ou não perdeu, então tem coisas assim que a gente pode investigar mais, mas todas essas coisas não são muito definidas, não são muito colocadas assim como taxativo assim na Bíblia, mas essa ligação entre a imagem e o filho eu achei muito, muito significativo, para mim foi. Ok, só outra coisa assim que eu vou ter que passar meio rápido, assim, quando a gente quer entender o propósito de Deus para o homem, a gente olha para Jesus, né? Porque Deus criou o homem no início, tinha um propósito para a humanidade, o homem caiu e temos toda a história, mas Jesus veio, se tornou homem e cumpriu tudo aquilo, né? Ele é o segundo Adão, ele cumpriu tudo aquilo que o primeiro Adão não fez. Então, assim, isso é um assunto enorme, mas eu só queria ler com vocês, acho que dois ou três textos rapidinho, só para confirmar isso. O Evangelho de João, capítulo 1, esse texto tão conhecido, João 1,14, fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Depois, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai, essa minha tradução fala ao lado, tem uma tradução que fala que está no seio do Pai. Eu acho fantástico isso, porque isso mostra assim,
o quanto, né? O capítulo 1 está falando, o verbo estava no início com Deus, o verbo era Deus. Então, todo esse mistério de Jesus como revelação, mas a ideia é assim, nós estamos querendo entender o que é ser imagem. O que é ser imagem? Então, eu quero que vocês pensem, não temos tempo de analisar, assim, de ler muitos textos, mas aqui fala que ninguém viu Deus, ninguém. Homem nenhum viu Deus. Se você quiser um estudo muito bom sobre isso, é Quem Almoçou com Abraão, né? Esse livro é maravilhoso, porque ele discute essa questão. Nunca alguém viu Deus, aí ele mostra os textos no Velho Testamento, que falam que tinha gente que viu Deus, Moisés viu, os 70 anciãos em Êxodo 24, sei lá, tem várias vezes que pessoas viam Deus, né? Ele vai discutir isso. Mas a ideia principal aqui é, Deus é invisível, ninguém viu. Como é que a gente pode saber como é Deus? Mas a imagem de Deus revelou. Quem que é a imagem de Deus? Aquilo que Deus queria que Adão se tornasse progressivamente, para que ele se tornasse realmente essa imagem de Deus. Não, outra vez, eu não estou nem querendo discutir essa questão de aparência física, se Deus tem ou não tem. Nós estamos falando sobre alguém que realmente possa representar Deus e expressar como Deus é. Que esse como Deus é muito mais importante para nós do que uma aparência física. Então, Jesus, assim, eu não preciso ler muita coisa, que todo mundo aqui sabe quanto que Jesus representou Deus. Agora, você acha que Jesus é Deus, né? Mas ele veio como homem. Então, Jesus como homem parecia Deus? Pensa um pouquinho em Isaías 53. Lembra o que está em Isaías 53? Porque Deus é glorioso, Deus só tem luz, Ele não tem trevas, Ele não tem nada que não seja lindo, maravilhoso, poderoso. E Isaías 53 descreve como era Jesus em sua forma física. Então Jesus, o Jesus que veio, que encarnou, o Jesus de Isaías 53, ele não parecia Deus fisicamente. Ele podia parecer um pouco no Monte da Transfiguração. Mas Jesus, mas ele aqui está dizendo, o Deus unigênito que veio do seio do Pai, revelou esse Deus que nunca alguém viu. Então nós estamos dizendo que ele expressou Deus de outras formas, evidentemente não físicas, ok? Tem Colossenses 1,15, acho que nós não vamos ler agora. Acho que é um texto muito que define isso muito bem, Hebreus capítulo 1, Hebreus 1, versículo 3. Ele, falando do Filho, ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser. Isso é ser imagem. E claro que a imagem de Deus na glória vai representar Deus em todos os sentidos. Jesus se despiu, né? Filipenses 2, Jesus se despiu dessas coisas mais exteriores, dessas coisas que se tem semelhança física, essa vergonha, essa humanidade que ele assumiu para se identificar conosco, mas ele é a representação exata do seu ser e sustenta todas as coisas. Mas essa representação, essa expressão exata do ser de Deus que é realmente a imagem de Deus, né? Então esse é o propósito para o qual nós fomos criados. Gente, isso é muito importante. Se isso não traz significado e propósito, se isso não tira a nossa vida do caos, do vazio, de não saber para onde nós vamos, de onde nós viemos, a humanidade mais e mais está assim. Quanto mais tecnologia, quanto mais conhecimento, quanto mais coisas nós temos, menos a humanidade tem
é terrível. Nós estamos vivendo muitas crises aqui no Brasil, mas você pode ir para lugares onde tudo funciona, onde tudo está maravilhoso, e você vai encontrar pessoas cometendo suicídio, pessoas que não sabem para que estão vivendo. Você vai encontrar esse vazio, esse caos interior. Ele está porque nós não entendemos o propósito para o qual nós somos criados. Então, a gente entender isso, a gente voltar. Por isso que eu falo, Gênesis 1 é muito carregado de sentido. Esses versículos tão simples, né, que nós fomos criados para carregar a imagem e semelhança de Deus. Ok, então, letra D, as consequências de ser a imagem de Deus. A consequência, então, nós fomos criados, então nós temos essa diferenciação, essa distinção. Deus criou o homem com esse propósito de ser a imagem dele, de expressá-lo. Depois, na segunda parte, nós vamos falar sobre o sétimo dia, e vocês vão entender um pouco mais o que eu quero dizer. Mas esses dois picos, né, na criação, a criação do homem e o sétimo dia, são um complemento muito, muito interessante. Se você pega um sem o outro, fica totalmente incompleto. Principalmente se você pensar, o ápice, o auge da criação de Deus é a criação do homem. Deus fez tudo para o homem. Toda a criação foi feita para o homem. Deus colocou o homem na terra, né? Tem aquele salmo que eu falei, 115, né? Salmo 115, Deus fez, os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Então pronto, Deus fez a terra para nós, e nós podemos ser felizes, podemos usar o que a gente quer, a gente pode. Então, se você entender que tudo existe para o homem, isso vai nos levar exatamente para o caminho que a humanidade está, que é ser totalmente autocentrado. E muitas igrejas cristãs estão vivendo isso. Até Deus existe para o homem, né? Não é só a terra que existe para o homem, até Deus, né? A função de Deus é me servir, é me dar felicidade, coisas, e resolver meus problemas. Então, se você tem essa visão focado no homem, é um erro muito grande. Mas é lógico que a Bíblia, eu até falei na aula passada, que o foco da Bíblia é terra, é Deus, né? Mas a terra e o homem. A Bíblia não fala muito sobre o resto do universo, e a Bíblia não fala sobre os anjos, não fala muito sobre outras, assim, tem algumas informações, né? O foco da Bíblia é o plano de Deus para a terra, o plano de Deus para o homem. Esse é o centro da história de Deus na Bíblia. Mas se você entende que tudo existe para o homem, nós estamos perdendo uma grande verdade. Então, espere aí, a gente vai explicar melhor isso na segunda parte. Mas, então, as consequências de ser imagem de Deus é de ter, a primeira coisa que eu coloquei aqui é de ter responsabilidade. Se Deus deu para nós, deu para o homem, essa responsabilidade de sujeitar a terra e de governar, e olha, essa parte me fascina sobre Deus, porque Deus poderia ter falado assim: olha, você, o homem, né, você foi criado na minha imagem, e você vai governar, mas você vai governar de acordo com as minhas ordens. Você não é dono, você não é autoridade absoluta. A gente entende isso no resto da Bíblia, mas nessa no primeiro capítulo de Gênesis, ele não fala isso. Ele não fala assim: olha, cuidado, não vá governar sem ter comunhão comigo, não vá pegar as rédeas nas suas mãos sozinho. Você até as pessoas fazem distinção assim, muita gente fala assim que o homem é um vice-regente. E eu ouvi esses dias assim: não, vice-regente está errado, porque o regente governa no lugar do outro. O regente é quando... muitas vezes é quando o herdeiro ao trono era criança, então outra pessoa governava no lugar dele. Nós não estamos governando no lugar de Deus, nós somos gerentes, porque Deus continua no trono,
Então o homem é apenas um gerente, ele é um administrador. Mas isso a gente entende depois, isso não fica claro no primeiro capítulo. E tem outras coisas que não ficam claras. Tem muita coisa na Bíblia que, mesmo com o Novo Testamento, as pessoas, todos nós temos muita dificuldade para entender. São coisas nas entrelinhas. O grande exemplo que eu sempre repito é o rei Davi, que quis fazer uma casa para Deus e Deus ficou surpreso. Tem gente que não gosta dessa expressão. Deus não fica surpreso com nada, porque Ele sabe de todas as coisas. Como é que Deus fica surpreso, né? Mas eu achei maravilhoso. Tem um livro fantástico que vai sair fim desse mês, do nosso irmão Asher, que chama Alinhamento. E ele fala nesse livro esse princípio. Ele fala assim, Deus... Eu comecei a ler a frase, eu já estou estragando aí para vocês, né? Mas eu comecei a ler essa frase e eu parei, opa, como assim? Ele fala assim, Deus sabe quase todas as coisas. Como assim, Asher? Deus sabe quase todas as coisas? Aí ele qualifica embaixo. Porque Deus reservou, Ele deu liberdade para nós, então Ele deu uma margem para a gente poder surpreendê-lo. Olha, isso é maravilhoso, gente. Isso é fantástico, você entender que Deus quer ser surpreendido. E você vê isso em Jesus, quando o centurião falou assim, Jesus, não precisa ir na minha casa, basta você falar. O quê? Jesus ficar surpreso? Tem um versículo em João que fala assim, Jesus não ficava surpreso com nada, porque ele sabia o que estava no coração dos homens. Mas ele ficou surpreso. Deus fica surpreso, ele pode ser pego de surpresa. Então, Deus tem muitas coisas na Bíblia, como quando Davi falou que ia fazer uma casa para Deus, Deus fala assim, eu não contei para ninguém, como é que você descobriu? Quem contou meu segredo para você, né? Então, tem muita coisa na Bíblia, essas coisas sobre por que Deus criou o homem. Deus deu esse direito de reinar, mas Deus não falou que ele seria apenas um gerente. Por quê? Porque isso teria que ser descoberto pelo homem à sua imagem. Okay? Então, nós temos uma grande responsabilidade de sujeitar a terra e governar a criação. Eu não vou poder tomar muito tempo sobre isso, eu só vou falar as duas consequências, a responsabilidade e a dignidade. Tem várias implicações disso, mas eu vou precisar terminar essa primeira parte logo. Mas nós temos uma responsabilidade. Eu só vou dar para vocês 3 palavras que são bem interessantes, acho que são autoexplicativas, que porque essa responsabilidade que Deus deu ao homem tem muito a ver com ambientalismo, muito falado hoje, sobre o meio ambiente, e o homem está estragando tudo, o homem não está governando como Deus quer. Então, pensa nessas 3 palavras. Biocentrismo. O que é bio? Vida, criação, todas as formas da vida, Então tem muita gente, tem muitos ONGs, tem muitos movimentos hoje em defesa da natureza, ok? E tem muitos interesses, tem muitas indústrias, tem muitos interesses financeiros que ficam super bravos, com isso. Então, você tem um grande conflito hoje entre os que defendem biocentrismo e o antropocentrismo, que é o homem, Antropocentrismo e o biocentrismo. Biocentrismo defende todas as formas de vida. Antropocentrismo, o homem pode... Tudo existe para nós. Então, se a gente... Está aí para a gente usar. Por que eu vou parar de explorar os peixes no mar? Por que eu não vou explorar petróleo em tal lugar? Nossa, esse pessoal que impede as empresas, que impede o avanço, o desenvolvimento por causa de umas bobagens, ficam achando que alguns peixinhos são mais importantes do que a gente poder providenciar alimento para o mundo. Então você tem brigas, tem questões válidas,
Você pode colocar a vida de uns animais. Eu ouvi dizer que tem um lugar, eu não sei se, acho que é nos Estados Unidos, né, que eles estavam embargando uma indústria porque era o lugar onde uns insetos, um tipo de uma mosca se multiplicava, se procriava ali. Então eles estavam embargando uma indústria. Assim, imagine assim as pessoas, por causa de umas moscas, de uns insetos. Então você está colocando qualquer forma de vida acima dos interesses do homem. Então existem distorções mesmo. Então o biocentrismo não é certo. Deus colocou o homem para governar a natureza. Então nós não somos reféns da natureza. Mas o antropocentrismo também está totalmente errado. Então qual que é a solução? Teocentrismo, né? Deus, teocentrismo. Então isso fala da nossa responsabilidade. Tem muitas implicações que a gente não tem tempo, mas acho que só se você pensar nisso, você vai entender a responsabilidade que nós temos, o homem tem. Só uma outra coisa, assim, tem várias razões, né? Não são só os cristãos que são culpados, mas muita gente coloca essas doutrinas, essa própria ordem de Deus em Gênesis 1, tem gente que culpa a Bíblia pelo estrago que o homem está fazendo na natureza, porque Deus, assim, as pessoas têm feito isso, têm usado Gênesis 1 e outros textos para dizer, o homem foi colocado como aquele que deve governar, que deve dominar toda a natureza, então nós temos direito de fazer isso. Então, essa ideia que vem de Gênesis 1, e uma outra ideia que também é bem ruim, essa é da origem das coisas. Tem uma outra ideia que vem da Bíblia, que também ajuda esse lado errado, que é a escatologia, que o mundo vai acabar logo. Por que nós vamos ficar preocupados em preservar a natureza? Porque Jesus vai voltar, vai destruir o mundo inteiro, ou vai refazer milagrosamente, mas a gente não precisa ficar preocupado em preservar, em combater a poluição, em preservar a espécie, porque o mundo vai acabar, e depois Deus dá um jeito, ou a gente vai embora para o céu e a terra acaba, ou mesmo aqueles que acham que Jesus vai voltar e vai renovar a terra, ele vai ter que recriar um bocado de espécies que já acabaram, né? Então ele recria mais algumas. Então essas ideias bíblicas não são as únicas, né? O iluminismo também contribuiu muito para isso, porque também traz o homem como centro. Mas é interessante, né, ver assim, quanto que essas coisas às vezes têm contribuído de um lado ruim. Então, o verdadeiro cristão, ele é chamado, claro que nós podemos nos ver como uma gota no oceano, mas nossa atitude, a nossa defesa, o nosso testemunho tem que ser que sejamos mordomos, administradores responsáveis. Ser feito na imagem de Deus significa representar Deus, significa governar o mundo como Deus quer, não como nós queremos. Então, muito importante a gente entender essa ligação. E agora, número 2, virando a página, dignidade. Só veja aqui, assim, tem um versículo em Gênesis 9, que a gente não precisa ler, que depois do dilúvio, Deus falou com Noé, olha, todo aquele que derramar sangue humano vai ser culpado, porque ele não pode matar alguém que foi criado à imagem de Deus. Então, isso aí é uma coisa positiva que o cristianismo tem feito ao longo dos séculos, que é defender o direito e o valor sagrado da vida, né? Isso o cristianismo tem feito geralmente um bom trabalho nesse sentido. E eu não sei se vocês lembram de um texto em Tiago que também ajuda a gente a ver essa questão da dignidade humana. Tiago 3,9: com a língua bendizemos o Senhor, o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha como isso
qual era o fundamento de dizer nós não devemos tratar um ser humano de forma indigna? O fato de sermos feitos à semelhança de Deus. Então, isso presta uma enorme dignidade para o ser humano. Isso é fundamental, isso traz uma outra visão e a gente pensa que tem essa dignidade, mas, gente, quanta coisa entre nós mesmos, entre os cristãos, nós não consideramos as outras pessoas como feitas à imagem de Deus. Toda discriminação, todo menosprezo, toda perseguição, as pessoas têm feito estudos. Como que uma nação desenvolvida, a gente usa esse exemplo, mas na verdade a gente não sabe aplicar isso para nós. O Holocausto aconteceu há pouco tempo numa nação muito esclarecida, muito desenvolvida como a Alemanha, porque eles foram se acostumando a não considerar os judeus como seres humanos. Claro que ninguém ia falar isso, mas essa é a mentalidade. Por que existia escravidão? Por que cristãos tinham escravos nos Estados Unidos e tantos outros lugares? Porque, gente, você lê as coisas que eles falavam, eles chegavam a falar, o negro não tem alma. Ele não tem alma, ele não é uma pessoa. A mulher não é tão digna quanto o homem. Então você tem isso durante toda a história e temos isso até hoje. As pessoas, nós não entendemos. As pessoas que não acreditam nas nossas doutrinas não têm o mesmo valor que nós temos. Então essa questão de dignidade é muito, muito profundo. E uma coisa assim que eu achei muito interessante, eu estava lendo também a esse respeito, que o mundo hoje é cheio de defesa dos direitos. Então, se você tem leis que defendem os direitos das mulheres, os direitos de todas as classes sociais, todo mundo, mulher e homem, devia ganhar igual, enfim, todos os seres humanos, de outras raças, todos os tipos de pessoas têm o mesmo tipo de direito. Agora tem essa questão de direitos dos homossexuais. Então todo mundo tem uma grande luta para que todos tenham os mesmos direitos. Mas o interessante é que você dá os mesmos direitos por lei, mas as pessoas não têm dignidade. Se você tratasse, e aí que você entende que a lei não resolve as coisas, porque você não consegue legislar, você e eu, tratar os outros com dignidade. É impossível, a gente não consegue passar uma lei, trate uns aos outros com dignidade. Mas se você tratar com dignidade, todo mundo vai ter os direitos. Então, tudo isso vem do fato de nós sermos criados à imagem de Deus, ok? E Deus abençoa, Deus abençoou o homem e a mulher. Isso significa a bênção. Lembra que nós falamos mês passado, na última aula, que a bênção é algo que é uma coisa mútua, e é algo que você confere ao outro, que não diminui para você, mas que tem um retorno mútuo. Então Deus abençoou. Isso significa que nesse momento, na criação original, do jeito que Deus fez, Ele não colocou como leis. Eu estou criando vocês e eu estou colocando leis. Vocês são obrigados a multiplicar-se, a governar a terra, fazer isso. Não, Ele não colocou em forma de leis. Ele abençoou, porque isso é privilégio. É privilégio. Gente, de vez em quando você para pensar o quanto que é privilégio a gente ser pai e mãe de uma criança. Essa multiplicação de vida, e não é só biológico,
essa multiplicação para encher a terra tem muitos sentidos. A vida, ela multiplica-se e nós somos filhos de Deus que gera, que tem filhos, que tem reprodução e que enche a terra com a natureza dele. E o governar, isso tudo é privilégio, isso não é ordem. Ele não colocou uma ordem, não eram mandamentos, mas eram privilégios. A bênção fala de privilégios e são coisas que são mutuamente beneficentes.